Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos hoje iniciando mais um episódio, 30º, né, Felipe? 30º episódio do meu, do seu, do nosso podcast Direito e Saúde. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é mãe, ela que é avó, eu acho que esses são os seus requisitos mais importantes. Mas além disso, ela é uma dentista, ela é uma empresária de sucesso, ela é uma parlamentar do nosso estado de Rondônia e ela também ocupa o posto de esposa do nosso Wildon Chaves. Com vocês, a nossa deputada Ieda Chaves. Ieda, é um prazer estar recebendo você aqui hoje. O prazer é todo meu, assim, eu digo que é sempre muito importante quando a gente tem um tipo de convite como esse, onde a gente tem a oportunidade de estar conversando com a população, né, e até, de uma certa forma, prestando contas também do nosso mandato, né, que já está no 4º ano, partindo para o final, né, a gente já está aí nos últimos 6 meses, entrando agora para os últimos 6 meses de mandato, que passou muito rápido, por sinal. Então, assim, é muito importante. Fico, assim, muito agradecida pela oportunidade. Nada, Ieda, eu que agradeço. E graças a Deus que deu tudo certo, né? Vocês conseguiram chegar aqui. Eu vou só corrigir um pouquinho aqui o microfone para a sonora ficar melhor. Tá ok? Vamos lá. Ieda, antes da gente começar propriamente a você prestar contas, como você mesmo disse, do seu mandato, eu faço isso com todos os nossos convidados, que é o arco da trajetória da vida do convidado. O objetivo é que o convidado fale um pouco da sua história, da sua vida. Pode se emocionar, tá, Ieda? Eu sou pisciana, tá muito emotiva. Pode se emocionar, não tem problema. E o objetivo é justamente a gente tentar inspirar um jovem, uma jovem que vai olhar para você, Ieda, e vai falar bem assim: meu Deus, eu me inspirei nessa mulher forte, nessa mulher de fibra, e eu quero fazer a minha história, mas eu quero seguir o pensamento dela. Podemos começar? Podemos, é uma parte que eu gosto muito, inclusive, porque muitas pessoas já ouviram a minha história, né? A gente já teve a oportunidade de falar, mas hoje, na minha rede social, a gente tem um número até expressivo, né, de seguidores, e muitas pessoas talvez ainda não tenham ouvido a minha história, e eu acho que realmente é uma história que pode inspirar meninas, mulheres, porque eu nasci numa cidade muito pequena no interior do Paraná, muito pequena mesmo, uma cidadezinha, onde... Qual foi a cidade, Ieda? Paraíso do Norte, no pertinho de Maringá, para quem conhece Paraná, porque Paraíso provavelmente ninguém conhece. Mas é uma cidade típica, né, do interior do Paraná, que depois ali com meu pai se mudou, mas os pais dele, meus tios ainda continuaram, e nós nos mudamos para uma cidade ainda pequenininha também, próximo, uns 100 quilômetros mais ou menos de lá, onde meu pai começou também trabalhando sempre na agricultura. Então, assim, trabalhando ali, melhorando a vida aos poucos. Agricultura familiar. Agricultura pequena. Meu pai tinha sua própria terra, né? Sim. Tinha seu sítio, eu nem sei lá quantos, eu não sei lá, fala mais de alqueires, né? Começou ali com uns 30 alqueires de terra. Sim, mas era algo pequeno, não era o agro como é hoje, né? Não, é grande, não, de forma alguma, grande não. Aí, mas assim, a gente já, né, já tinha uma qualidade de vida ali, mas a cidade pequena ela não consegue fazer com que... Porque o meu pai, a minha família, na verdade, é muito próximo à imigração, né? Que eles vieram de fora da Europa, na verdade, né, para o Brasil, foi meu avô. O pai do meu pai já não nasceu no Brasil, né? Então, Sim. Meu pai que nasceu no Brasil, meu avô não nasceu no Brasil. Então, quando chegaram, muito pobres, né? Vieram realmente fugindo da guerra, enfim. Certamente da Primeira Guerra, né? Exatamente. Chegaram aqui com muita dificuldade. Então, a minha avó teve assim, muitos filhos, só que todos muito trabalhadores, trabalharam entre os irmãos, conseguiram ter já lá no Paraná, chegaram em São Paulo, mas depois, quando foram para o Paraná, trabalharam com muito afinco, todos os irmãos comprando
tudo que tinha, assim, comprando um pouquinho de terra, conseguiram, porque eram 12 irmãos, 8 homens, né? E 4 mulheres. Então, assim, esses 8 homens que trabalharam juntos e depois dividiram a terra entre eles, e foi nesse momento que o meu pai começou a vida sozinho ali, né? E meu pai não pôde estudar, porque estudou até a 4ª série do primário só, mas o sonho dele era que a gente estudasse. Então ele se mudou para uma cidade maior, Umuarama, para que a gente tivesse uma oportunidade de estudar. Depois, aos 15 anos, ele me mandou para tive a oportunidade, né, graças assim ao meu pai, uma família. Naquela época, até hoje a gente ainda existe muito machismo estrutural, mas imagina naquela época, né, que eu tinha 15 anos, já faz um bom tempo. E aí, Faz tanto tempo assim, não, Ieda? E ele conseguiu, aí ele, né, me deu essa oportunidade, eu fui estudar fora, lá em Curitiba, na capital do estado. Enfim, tive já uma formação melhor, fiz faculdade. Mas que bom que o seu pai, eu tô sabendo dessa história, é bom isso, né, gente? É por isso que eu gosto do podcast, esse bate-papo. Que bom que o seu pai, naquela época, ele já teve a mentalidade de, olha, por mais que ela seja minha filha, por mais que seu pai, eu não sei se seu pai, de fato, ele era uma pessoa machista ou não, não o conheço, mas ele teve a mentalidade, não, ela vai estudar. Ela vai vencer. Isso foi muito importante, sou muito grata ao meu pai por isso, porque isso mudou toda a minha vida, né? E, na verdade, todos os irmãos, os 8 irmãos, o meu pai mais um tio foram os únicos que tiveram essa mentalidade, eu acho que eram os menos machistas, que deixaram, assim, as filhas irem estudar fora, ter mais oportunidade e bancar, porque não era família rica, né? Então, assim, Sim. não era barato, a gente estudava, só não trabalhava. Então, depois, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar imediatamente, né? Falei, bom, meu pai me sustentou até aqui, com 22 anos eu já era dentista. Então, eu já comecei a trabalhar e já não dependia mais do meu pai. A partir do momento que eu me formei, meu pai me bancou mais um mês só. A partir dali, eu já fui, né, sozinha. E depois Até por necessidade, né, Ieda? Porque também, assim, como ele teve todo esse, né, esse esforço, esse investimento para que eu pudesse estudar a faculdade particular que eu fiz, e era muito caro. E, né, até hoje uma faculdade particular de odontologia é caro, naquela época era muito mais, porque quase não tinha faculdade particular. Né? A faculdade no Paraná só tinha uma federal e duas particular, uma com 30 vagas, uma com 100 vagas, no estado inteiro, né, de odontologia. Era muito difícil passar no vestibular. Mesmo numa faculdade particular, era muito difícil, dava um absurdo, assim, a concorrência, né? E aí, quando eu me formei, e estava trabalhando em Curitiba, já me sustentando, né? Mas aí eu tive uma proposta de vir para Rondônia, que o meu irmão estava morando em Cacoal, há pouco tempo, tinha vendido, porque a diferença de valores de terra lá no Paraná e em Rondônia, na época, era muito grande. Para você ter uma ideia, meu irmão vendeu, acho que meu pai deu para ele, acho que 5 alqueires de terra, algo do tipo, 5, 7, não sei. Ele comprou uma terra aqui de 100 alqueires em Cacoal. Multiplicou por 20. Era muita diferença, sabe? Assim, mas lá atrás. Depois valorizou, e hoje ainda tem uma diferença, mas não é mais tão assim, relevante. Então, assim, eu tive uma proposta através do meu irmão, que foi conversar com um dentista lá em Cacoal, que precisava de alguém, e eu tive uma proposta para ganhar 7 vezes mais do que eu ganhava no Paraná. Eu achei que eu estava muito rica, né? Mas, assim, hoje eu falo, acho que não é porque eu ia ganhar tanto, né? Acho que eu ganhava muito pouco, ou sei lá. Mas, enfim, fiquei super, assim, empolgada com a ideia, e principalmente também meu irmão estava aqui, tinha um sobrinho pequeno, né? Era o único sobrinho. Tinha alguma base familiar, então eu falei, né? não, eu vou, se não der certo eu volto. Mas aí tomei a água do Rio Machado, né? Lá de Cacoal. Em Cacoal, já falavam isso, que quem toma água do Rio Machado não volta. Fiquei em Cacoal, trabalhando, mas assim, com pouco tempo que eu estava lá em Cacoal, eu até cheguei a cogitar de voltar. Sim. Ainda estava naquela dúvida. E foi nesse período que você conheceu o Wildon? Exatamente. Aí, nesse período, eu conheci o Wildon. E aí a gente nos conhecemos, a gente tinha muita coisa em comum, a mesma vontade, a mesma garra para trabalhar, para vencer, para fazer constituir família, né? A gente queria empreender, queria crescer, e conversamos, já desde o primeiro dia começamos a conversar, não paramos mais, e 10 meses depois a gente estava casado no civil, na igreja, lá
casamento civil foi em Pimenta Bueno, casamento religioso em Curitiba, porque a família ainda morava toda lá, a família dele, inclusive, também morava em Curitiba, né? Que foi outra coincidência, nós chegamos no mesmo mês em Rondônia. E aí, em Cacoal, na verdade, eu em Cacoal e ele foi para Vilhena. Ele como promotor e eu como dentista. Só que não nos conhecíamos. E uma curiosidade, que também muita gente já sabe, porque ele já falou muito isso, eu também, porque o último prédio que eu fui, o último lugar que eu fui antes de sair de Curitiba para vir para Rondônia, foi no prédio que ele morava. Tinha uma amiga, que a sogra da minha amiga morava lá, e ela pediu que eu levasse alguma coisa, pegasse alguma coisa lá no prédio, não me lembro mais. E eu estive lá, parei o carro lá, entrei, peguei essa encomenda, fui embora para Rondônia. E depois nos Coincidência conhecemos, demais, muita né, coincidência. Acho que já estava ali. Não, já tudo estava com escrito, a gente já tinha que estava se escrito, encontrar, com tinha que se certeza. dar. E aí lá se vão, né, de casamento no final do ano, agora completando 32 anos de casado. É uma vida, né? Uma vida. É uma vida. Mas a Ieda também é mãe. E a Ieda também é avó. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, depois do casamento, com 6 meses de casado, eu já engravidei. E também a gente já estava empreendendo. Então, foram momentos, assim, tudo muito rápido na nossa vida, né? Porque a minha filha, quando nasceu, a gente estava começando com o nosso colégio, o Colégio Decisão. Então, eu digo que foram 4 filhos, né? A minha filha nasceu junto com o colégio, nasceu junto com a minha filha, e depois a primeira faculdade junto com o meu filho, quase 5 anos depois. E tudo foi muito embolado, trabalhando, cuidando deles, estudando ainda, porque depois eu fiz pós-graduação, umas 3, depois tudo em odontologia, depois fiz mestrado, porque o mestrado a gente já estava com as faculdades, já pleiteando cursos na área de saúde, você precisa ter mestre. Na época a gente quase não tinha aqui em Rondônia mestre, doutor era muito difícil de ter. Aí fui fazer também mestrado, mais até para que a gente pudesse ter mais esse corpo docente aí com qualidade para poder conseguir a aprovação lá no MEC para ter os cursos. E foi tudo muito rápido, foi tudo muito bom, porque a gente sempre teve a família muito junto, né? Levava para trabalhar, levava para cá, levava para lá. Uma loucura, assim, a vida, uma loucura. E então, acho até por isso que passou tão rápido, né? E agora eu já estou naquela fase que agora eu já tenho um neto, e aí a gente sente também muita saudade, né? Eu falo assim, às vezes eu sinto saudade deles hoje, né? Todo dia a gente sente saudade, todo dia. Eu não falo todos os dias. Com a minha filha mais, porque aquela coisa de, mãe isso, mãe aquilo, né? Ela tem filho, tem coisa em casa, né? Então, Sim. mas com ele não falo todos os dias, mas aí quando ele tá com tempo, que ele também tá numa correria de vida, porque tá fazendo residência, né? Residência médica é Puxado. bem puxado. E aí mas quando ele tá com tempo, ele liga. Então, assim, se eu atender o telefone, eu já sei que vai ser ali 1 hora no telefone. Não fala todo dia, mas a hora que eu pego, no mínimo 1 hora no telefone. 1 hora matando saudade. Mas é muito bom. Mas a gente sente saudade também daquela fase, né? Que você corre, que você abraça, que é criança, que você ensina, que você corrige. Eu digo para as mamães que ainda têm filhos pequenos em casa, aproveita, porque todo mundo fala isso, mas a gente não acredita que vai passar rápido, que você vai morrer de saudade desses momentos, e a gente Passa. já morre de saudades, mas muito bom. Se eu te contar, Ieda, a minha mais velha tá com 17, vai fazer 18 agora. Ela veio para cá um bebezinho com meses. Eu às vezes olho para ela, eu não acredito que ela já vai fazer 18 anos. Passa muito rápido. Passa muito rápido. A minha já fez 30, então você imagina. Meu filho tem 26, o caçula. Mas se bobear, passou rápido igual. Ou o seu passou até mais rápido. Passou muito rápido. Mas assim, também é muito gratificante, né? É muito bom. É bom demais. É bom demais. Eu recomendo, tá? Eu recomendo ser pai. Ser mãe eu não sei, porque eu não sei como é que é ser mãe. Mas eu recomendo. Ser pai é um negócio maravilhoso. Maravilhoso, Ieda. Maravilhoso. Pena que os jovens hoje parece que não querem muito, mas isso é uma outra conversa. Para um outro dia, porque é longa também. É longa. Ieda, você iniciou o podcast falando que você queria fazer uma espécie de prestação de contas. Fala pra gente aí um pouquinho da sua atuação parlamentar e a sua atuação na política. Que eu acho que a sua atuação na política, na verdade, começou antes da sua atuação parlamentar, correto? Basicamente, porque, na verdade, eu sou dentista, né, de formação, atuei 10 anos na odontologia. Depois, eu comecei na vida
né, quando a gente abriu o primeiro colégio, a faculdade, eles foram crescendo e eu tive que deixar a odontologia para assumir as empresas, né? Porque o Will não estava como promotor de justiça e não podia, tem as Incompatibilidade. isso. E eu fiquei à frente durante todos esses anos e chegou um momento que eu estava assim muito estressada já, porque muito cansada mesmo, esgotada, que é muita responsabilidade. Nós tínhamos 5 faculdades em 3 estados, né? E 1.300 funcionários, então assim, era bastante pesado para. Claro, eu tinha níveis de colaboradores, tinha sócio que trabalhava também comigo, tudo, mas assim, eu estava com muito trabalho. E ele decidiu, então, 21 anos de promotor de justiça, ele decidiu, então, pedir exoneração para vir trabalhar dentro da empresa. Ficou apenas 3 anos, que foi super bom, porque daí eu tive mais tempo de ficar com meu filho, que ele tinha 15, estava indo estudar fora também. E acabou que foi ótimo. Depois ele acabou, sei lá, sendo escolhido, sendo pressionado, não sei, mas acabou aceitando aí o desafio de concorrer, né, para a prefeitura de Porto Velho. Foi eleito e começaram os desafios. Eu fiquei sozinho de novo na empresa e foi tudo também muito rápido. E não tem como, quando você mora junto na casa, né, de um gestor, de um nível que é cuidar de uma prefeitura de Porto Velho, que são muitas responsabilidades, e quando ele pegou principalmente que ainda tinha desafios bem profundos, né, Porto Velho é uma cidade muito complexa, né, Sim. então teve todos esses desafios que ele teve que superar. É uma cidade com território de um estado, com Uhum, orçamento de cidade. exatamente, Com população exatamente. indígena, população quilombola, população ribeirinha, Beirinha. distritos isolados a 300 quilômetros de distância, que estão mais próximos do Acre do que da própria capital. Então, assim, são muitos desafios. Inclusive, eu acho assim meio que injusto, sabe, esses distritos que a gente tem tão longe, não ter um deles, pelo menos, ser município, porque os distritos aqui são tão grandes que daria para ter um município que fosse base ali, porque eles ficam esquecidos mesmo. Não dá para a gente dizer que não, né? A gente tem aqui, para o outro lado do estado, a gente tem municípios pequenininhos, um do lado do outro, que são municípios. Eu sei que a gente não deve aumentar a máquina pública e tudo, mas um município a 300 quilômetros, né, de Porto Velho é complicado para o prefeito dar toda a atenção que é necessária, né? Não é fácil. É uma grande discussão, né, Ida? O problema é que hoje em dia a Constituição ela veda, Uhum. é muito difícil você criar um novo município, mas eu entendo o que você está falando. Se você for olhar para o outro lado do estado, você tem municípios que é um coladinho do outro, e a gente aqui tem a cidade de Porto Velho, cuja área territorial é maior do que o estado do Sergipe. Exatamente, maior que a Bélgica. Então, assim, é muita coisa de fato para gerir. E quando a gente fala de saúde, Ida, tem muita gente que está no distrito e é mais perto. A gente pode falar aqui de Nova Califórnia, a gente pode falar de Extrema. É mais perto ele pegar um transporte e ir para Rio Branco do que vir para cá. E acontece muito, né? Agora tem situações que não dá, que tem que ser quando se fala de justiça, né? Tem que ser Porto Velho, Sim. né? Então é bem difícil para eles. Eu tenho uma proximidade, conhecimento, eu gosto de ir ver, eu Baixo Madeira, eu já fui para todo Baixo Madeira, para todos os distritos, a gente vê ali de perto a dificuldade que eles têm mesmo. Mas por conta disso, que o Wildon também doava o salário dele, né, quando ele era prefeito. Então ele me pediu que fizesse isso. E aí que começou esse meu encantamento, na verdade, pela política. Não só, na verdade, por essas pessoas que realmente precisam de uma voz, sabe? Ali a gente começou a ter esse olhar, esse olho no olho com a população mais carente, a população mais esquecida. E foi quando eu comecei a me sentir meio que responsável por dar voz a essas pessoas, sabe? Mas sem nenhuma pretensão política. De verdade, eu nunca trabalhei com essas pessoas, com essas associações, pensando que depois eu viesse ser candidata a alguma coisa. Você chegou, Ida, eu não lembro, você chegou a ser secretária de assistência social? Não, nunca tive
cargo público, nunca, em nenhum Porque momento da minha é vida. comum, né? É, Comum a primeira-dama ser... Mas eu estava trabalhando na empresa, né? Eu era a presidente da É empresa, não tinha verdade. tempo, não tinha tempo mesmo. O que que eu fiz? Quando o Wildon me pediu que fizesse a doação do salário, eu poderia simplesmente pegar o cheque e escolher uma associação, né? Alguma entidade. Mas aí eu tenho essa questão de ser empreendedora, né? E por isso eu começava aí, as primeiras vezes que eu ia em algum lugar, assim, mais vulnerável, eu tinha que ir de óculos escuros, porque eu só chorava de ver, né? Eu falava assim, meu Deus, né? Assim, não que eu fosse alienada, não conhecesse a situação das pessoas, mas quando você vai, que você senta ali, que você conversa, que você vê aquela situação, fala assim, não, vamos lá, então, se a gente tem esse salário, e se a gente usar esse salário para a gente fazer ele ficar algo maior, né? Então era ali que a gente começava a fazer ação conjuntamente para fazer com que aquele dinheiro rendesse mais. E por isso a proximidade, a gente foi se aproximando, e começou, naturalmente começaram os partidos viram que eu tinha essa popularidade com, né, começaram, não, tem que me candidatar, eu falei, não, não, não quero de jeito nenhum, nunca, jamais, né, e assim, até por isso que eu digo, nunca diga nunca, né, porque aí eu acabei cedendo, né, a me colocar meu nome à disposição, e eu acho que as pessoas reconheceram muito, é claro que essa votação extremamente expressiva que eu tive, que foi recorde de votação em Porto Velho, nenhum deputado, nem homem nem mulher teve tantos votos como eu tive em Porto Velho. Eu digo os votos de Porto Velho só, Sim. né? Porque eu só tive 2.000 votos fora de Porto Velho, foram quase 25 mil votos e só 2.000 foram fora, o resto foi tudo aqui. Então, assim, as pessoas mas teve a influência do Wildon. Claro, o Wildon fez um ótimo trabalho, o Wildon é honesto, ele nunca pediu propina para nenhum empresário, então as pessoas naturalmente reconheciam que ele, né, que ele fez um bom trabalho e que, como a esposa dele estava lá, deveria ter o mesmo caráter, enfim. Foi uma situação onde, sim, eu fui favorecida por ele ser prefeito, mas também tinha o meu trabalho, já que as pessoas conheciam, né? Não Eu foi não diria só porque eu... favorecida, desculpa até te interromper, é uma questão de capital político e lógica, né? Assim, sendo bem franco, não tem crianças aqui, né? Assim, você estava fazendo um trabalho, o seu marido, prefeito, ele tinha tinha não, eu diria que ainda tem, um grande capital político. É natural isso, né? Assim, Foi natural. E aí acabou que eu fiquei muito na dúvida, acabei decidindo. E quando eu comecei o meu trabalho no parlamento, no primeiro ano e meio aí, a gente fica um pouco mais assim, contida, né? Vamos conhecer, porque era tudo muito novo. Nunca tive, como eu disse, nunca tive cargo público em sim. nenhum momento da minha vida. Mas como coadjuvante, sim, né? Porque ali na prefeitura não tem como você ter o seu parceiro de vida ali que está naquele momento, você acaba conhecendo tudo que está por dentro ali, né, da gestão pública. Então a gente teve As sim coisas boas e ruins, né, Ida? boas e ruins. E então mas depois que, por que que eu fiquei assim, acabei gostando da escolha que eu fiz de ser deputada estadual e não federal, porque eu tive mais voto do que 4 deputados federais eleitos, né? Então, assim, se eu tivesse me candidatado a deputada federal, eu teria sido eleita. Teria sido a terceira, a quarta, aí para com certeza eu teria sido eleita. Mas, como deputada estadual, eu tenho essa proximidade maior com a população. Né? Eu tenho mais esse olho no olho, eu tenho mais. As emendas parlamentares são menores, sim, infinitamente menor, mas também eu consigo chegar lá na associação e destinar ali 100, 200, 300, 500 mil reais, que vai fazer uma diferença real ali naquela população, naquela comunidade. Né? Então, assim. Tem uma outra visão também, Ida. Eu não sei se você já chegou a pensar nisso, né? Talvez o seu marido, Will, não tenha pensado, não sei. Mas que é algo que eu já cheguei a pensar. Aqui, você é uma entre 24. Uhum. Lá em Brasília, você é uma entre 513. Exato, e do norte, né? Que a gente não tem muita voz. Então, assim, aqui o nosso trabalho, ele é vivo. Você consegue enxergar lá na ponta. Uhum. Eu não sei. Eu não sei se você tem essa mesma visão. Tenho, e esse é um dos motivos que eu resolvi que eu quero voltar
a ser, pelo menos assim, por mais 4 anos, continuar aqui no Parlamento Estadual, porque eu entendo que a gente ainda tem bastante por fazer aqui, sabe? E sim, é algo que toca muito no meu coração, né? Essa possibilidade de você estar dando voz às mulheres, né? A gente tem um feminicídio aqui que é vergonhoso, escandaloso, que acontece aqui em Rondônia, no Brasil. Mas aqui em Rondônia a gente ocupa os índices mais altos, às vezes primeiro, segundo lugar, nunca passa disso. A violência contra criança e adolescente é absurda também. E até que se fala pouco, né? Tá se falando mais de feminicídio, tem que falar muito mesmo, mas também na questão da criança, os abusos contra as crianças, o abuso de ordem sexual mesmo, é muito grande, muito grande, é assustador, é alarmante. E os idosos, o que vem acontecendo com os nossos idosos, está também ficando vergonhoso, né? Agora, graças a Deus, começaram a falar, a expor na rede social os abusos que se cometem com os idosos. E Rondônia, como é um estado novo, ele está os idosos estão chegando, né? Porque estão chegando e as políticas públicas elas não estão alcançando com a devida importância e necessidade de que eles têm, entendeu? Porque se a gente também não começar a ter esse olhar, vai chegar um momento que vai colapsar também os números de idosos sem assistência. Então tudo tem que ter um planejamento. Tá aí, tá mostrando, vai esperar, tá aqui, tá. Interessante você falar isso, Ieda, porque há uns anos atrás, quando a gente era criança, acho que você não era nem nascida. A gente tinha aqui no Brasil, de fato, uma pirâmide demográfica. Na base, muita criança, muito adolescente e poucos idosos. Aqui no Brasil, hoje, a gente já não tem mais uma pirâmide. A gente já tem um retângulo. Porto Velho, Rondônia, é um estado de imigrantes. Por isso, ainda tem muita população jovem aqui. Mas tem capitais no Brasil, Ieda, que Salvador é um exemplo, que tem mais pessoas entre 35 e 40 anos de idade do que crianças de 0 a 5. Preocupante, né? Ou seja, e dados da OMS, isso aí é porque eu trabalho com a área da saúde, você sabe que eu trabalho na defensoria na área da saúde. Dados da OMS, uma pessoa idosa acima de 60 anos, ela gasta entre 5 e 14 vezes mais em cuidados de saúde do que uma pessoa jovem. E aí tem aquela pergunta, Ieda, será que o nosso Brasil, vamos agora falar de Brasil, será que o Sistema Único de Saúde está preparado para isso? Com certeza não, Está né? preparado Porque para essa bomba demográfica? isso é muito, muito preocupante. E Rondônia, a gente devia estar um pouco diferente dessa pirâmide aí, por ser um estado novo, Um né? estado jovem, exatamente. Só que agora, se a gente não tem números, mas com certeza a gente já deve estar se equiparando aí aos níveis de Brasil mesmo, né? E aí, quais são as políticas públicas novas? O que apareceu? O que está se planejando em nível de executivo para que a gente cuide dos nossos idosos? Eu tenho certeza que o seu marido deve ter excelentes ideias, né? Então, chama ele aqui para contar. Eu já chamei, mano. Inclusive, vou fazer um convite agora aqui ao vivo. Hildo, estou fazendo um convite agora ao vivo. Já lhe fiz outros convites fora do ar. Estou lhe fazendo um convite aqui ao vivo na frente da sua esposa. E sua esposa falou que vai falar contigo hoje. Oh, com certeza. Ieda, um outro ponto que você tocou, que é um ponto muito sensível, não só por ser importante, por ser relevante, porque toca em algo um pouco abjeto, eu diria, que é a morte de mulheres. Morte e violência de mulheres. No doutorado que eu estou fazendo lá na Federal Fluminense, na Federal de Rondônia, a Unir, Federal Fluminense foi onde eu me formei, ó. A gente lá tem um grupo onde a gente estuda violências no doutorado. É a linha 3 do doutorado da qual eu faço parte. E tem um estudo lá conduzido, inclusive, pelo professor Rodolfo Jacarandá, não sei se você conhece ele, já ouviu falar dele, é um professor da Unir, onde ele tá justamente estudando o porquê que Rondônia integra
em números relativos, em números absolutos é óbvio que São Paulo vai ser maior, Rio de Janeiro, Salvador vai ser maior. Mas por que Rondônia figura no top 10, no top 10 de violência contra a mulher no Brasil? E aí tem um dado que é muito interessante, Ida. Eu tenho esses dados, inclusive, se você quiser depois eu até compartilho com você. Você pega aqui em Rondônia, é algo interessantíssimo. Você pega Porto Velho, você pega Vilhena e você pega Ariquemes. Porto Velho, no estado, está em primeiro. Ariquemes está em segundo. Agora eu estou em dúvida se Ariquemes está em terceiro e Vilhena está em segundo, mas é isso. E Vilhena está em terceiro. Você é uma mulher que conhece bastante do estado. A realidade local, regional, cultural de Porto Velho é diferente de Vilhena. Com certeza. Bem diferente. Até mesmo onde as pessoas se empregam. Vilhena tem um agro mais forte que Porto Velho. Porto Velho é uma cidade mais de servidor público. Existe uma condição. Até o clima lá é diferente. Até o clima lá é diferente. Mas estão muito próximos em termos de violência. Por que isso? Isso é uma pergunta difícil, Ieda. É muito difícil. Isso é uma pergunta difícil. Existem hipóteses. Será que o problema é de natureza cultural? Será que o problema é de natureza de falta de política pública? Será que o problema é de natureza sistêmica? Nós temos um sistema que está montado que favorece a violência? Assim, é difícil. E eu não sei, Ida, o que você é uma mulher que tem uma causa. Eu diria que no parlamento estadual, quando se fala de luta contra a violência de mulher, pensa-se em Ieda. Correto? As meninas estão ali, estão até balançando a cabeça ali atrás. Mas sabe... E assim, eu imagino que você, de alguma forma, até porque você é uma mulher que luta diariamente para derrubar isso, o que você pensa disso, Ieda? E aqui é um bate-papo, tá? Você não está sendo sabatinada, não, pelo amor. Claro. Até porque eu me coloco na posição de que eu olho e falo bem assim. Ieda, eu vou até cometer, Felipe, mais uma vez eu vou cometer um sincericídio. Eu acho que o cara que bate mulher, ele merece até outras coisas, sabe, Ieda? Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu não sei se você que tá aí do outro lado tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu sou um homem casado e pai de 2 meninas. E eu acho que se no futuro um cara bater nas minhas filhas, eu acho que a solução passa por outros caminhos, se é que você me entende. Eu não tô defendendo isso não, tá? Não, mas tudo bem. Mas eu só quero dizer o quanto isso me incomoda. E isso é muito importante a gente falar, principalmente vindo de homens, porque... Eu não vejo outra explicação, e é muito bom que tem alguém estudando, tem muitas pessoas estudando, mas você pode ver que não existe uma conclusão quanto a isso, né? Eu acho que a única explicação mais razoável que a gente tem até o momento é realmente essa questão cultural, que ela vem de muitos anos, né? Onde o homem, onde tem... Se você for estudar toda lá de trás, a questão religiosa, a questão de colocar a mulher como menos, como propriedade. Você veja bem, a mulher, até pouco tempo atrás, ela não podia votar, ela não podia abrir uma empresa se ela não tivesse autorização do pai ou do marido, ela não podia ter um CNPJ para trabalhar. Então você veja assim como as mulheres foram oprimidas. E não adianta dizer que é mimimi, porque não é mimimi. Porque para e pensa e analisa as mulheres até hoje ganhando menos, fazendo o mesmo trabalho que um homem. De onde, gente, que tem uma explicação para isso? Felipe, você está vendo como é que é importante em qualquer grupo de trabalho, até mesmo no parlamento, a gente escolher as pessoas certas. Você não está vendo, não, mas as pessoas, a senhora está falando, elas estão de olhinho brilhando e balançando a cabeça. Não, mas é porque é muito absurdo você matar uma mulher apenas por ser mulher. E tem desculpa que agora eu que você talvez até
Bom, vou me conter com as palavras aqui, que tem uns grupos de imbecis, de homens que não estudaram, que tem medo de mulher, que tem insegurança, que tem, sabe-se lá, tantas outras coisas mais, que tentam colocar, pregar o ódio contra a mulher. E depois ele dizer assim, não, mas morre mais homem do que mulher, mas mulher que morre só porque é mulher. Qual é o homem que morre só porque é homem? Eventualmente tem alguma mulher que mata um homem, o que é muito bem feito, porque provavelmente ele já aprontou muito com ela. Porque é muito difícil uma mulher chegar e matar um homem. Porque a gente tem menos força que o homem. Qualquer tapa que um homem dá numa mulher já derruba, já enfoca, já sufoca. Mas você já... sabe o que eu acho, Ieda? Tem um outro elemento aí também. Você sabe qual é? E aí a gente vai entrar numa discussão muito, muito doida, eu acho. Eu acho que isso não está acontecendo de hoje, não. Isso já vem acontecendo há décadas. Existe, e eu não sei dizer da onde vem isso. Existem forças, né? Que a sociedade hoje parece, Ieda, que existe uma luta de todos contra todos. Você sente isso? Com certeza. E Não isso, só entre isso não é homens e mulheres. produtivo. Não. Isso, a sociedade ela está construída, ela deve ser construída numa cooperação. É claro, conflitos vão existir, problemas vão existir, isso é óbvio. É óbvio. E é bom que tenha também divergências, isso é saudável, Sim. é salutar, você, né, até às vezes eu tenho um ponto de vista, você tem outro, mas o que eu acho Sim. importante é você dialogar, porque às vezes nem é o meu, nem é o seu, é um outro ponto de vista que é mais importante de numa conversa, é algo construído coletivo. Você vai achar o melhor caminho, Sim. sabe? Nunca você pode achar que você tá certo, às vezes você não tá. Entendeu? Então, assim, às vezes alguém consegue abrir o seu olho para isso. Agora, o que nunca vai mudar é que temos o direito à vida. E as mulheres não estão tendo direito à vida quando um homem vem tirar a vida dela só por posse, só porque ela não quer mais viver com ele e ele quer, não aceita, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Entende? Assim, são coisas Em que pese eu tenho uma crítica, isso é uma crítica minha, tá, Ieda, a essa terminologia chamada feminicídio. Eu acho que o que acontece na maioria esmagadora dos casos é o antigo crime passional. É o homem doido, que tem... É o homem desequilibrado, que tem... Que o cara, ele entende que a mulher é uma extensão da propriedade dele. E aí ele não aceita... É igual você ter uma caneta, por exemplo. Eu não estou reduzindo a mulher a caneta, não. Eu estou só dando um exemplo. Eu estou só dando um exemplo. A caneta é da pessoa e a pessoa tem um apego muito grande à caneta. Ninguém pode tocar. A caneta não pode ir na esquina. A caneta não pode fazer nada. E aí eu entendo que grande parte desses crimes que ocorrem, ao fim e ao cabo, eles são crimes passionais. Que aí, como é que eu acho que a gente resolve isso? Isso é uma opinião minha, tá, Ieda? Aqui no Brasil, a gente, cada dia que passa, aumenta o número de crimes. Cada dia que passa, a gente aumenta o número de cadeia. Cadeia tá resolvendo as coisas aqui? Ou cultura será que não vai ajudar? A gente ensinar as crianças de hoje o certo, para daqui a 15, 20, 30 anos a gente ter... É claro que isso é uma solução a longo prazo. E o homem que comete o crime hoje, ele tem que ir pra cadeia sim. Ponto. Mas se a gente só ficar investindo... Essa é a minha visão, tá aí. Não, você está completamente certo. Se a gente só ficar investindo em cadeia, ficar investindo em mais delegacia, ficar investindo em mais patrulha Maria da Penha, eu não sei. Porque vai chegar um momento... Quem fala isso, eu acho que é Foucault. Eu creio que você já tenha lido o Foucault, Michel Foucault. Mas eu... eu tenho muito você vai chegar num ponto onde a sociedade inteira está presa ou potencialmente presa. Se a gente for levar a cabo tudo que está acontecendo, só que Entende? Nesse momento nós não temos como não ter essa repressão, porque, como você mesmo disse, culturalmente é a longo prazo. E isso é uma luta minha como parlamentar. E tem algumas leis que, infelizmente, a gente não consegue lutar aqui porque tem que ser uma lei federal. Porque quando você vai mudar lei penal é federal. O currículo escolar, né, você tem que mudar, né, em nível federal. Porque isso tem que ser uma
matéria obrigatória nas escolas, desde lá do prézinho, da criancinha de 2 anos que começou a ir na escola. De forma lúdica, você tem que mostrar o que é certo e o que é errado, porque uma criança que ela vive dentro de uma casa que tem violência, em quem que a criança acredita na vida? Não é que a vida não é o pai, a mãe, tudo que acontece dentro de casa não é o certo. Então, se ela está vendo aquilo lá, para ela aquilo é o normal. Então, por que uma criança que é abusada depois abusa? Uma criança que vive no lado repetição de padrão. Repetição de padrão. Então, se você começa a mostrar para aquela criança tanto isso não só na violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra os animais. Também. Porque você veja bem, a gente é muito atrasado nas nossas leis, no nosso entendimento. Quando a gente maltrata animais, não existe sociedade civilizada que trata mal seus animais. Como que pode pegar um animal e botar lá e jogar e fazer essas crueldades que a gente vê? O animal sente dor igual a gente, abandona igual a gente. Então, a partir do momento... E nem todo abusador de animal, nem tudo que machuca animal vai ser um psicopata, mas todo psicopata começou abusando e maltratando animal. Tem filmes que retratam isso, né? Então, tem que ficar de olho. O que está acontecendo? E se você coloca lá na escola que não pode maltratar animal, não pode jogar lixo na rua, começa a ensinar, mas de verdade mesmo, não é essa coisa, interdisciplinaridade, a gente está trabalhando uma vez por semana, não. Matéria ali no currículo escolar obrigatório, porque a partir desse momento, aquela criança que viu lá na escola que não está certo, ela vê o pai jogando uma lata de qualquer coisa, ela assim, pai, não pode, ele vai, poxa. Mas, Ieda, posso te dar uma sugestão? Agora é um cidadão falando com uma parlamentar e provavelmente reeleita. Você não acha... Agora nós estamos discutindo filosofia para depois jogar... Primeiro sai a ideia e depois a gente joga essa ideia dentro de uma política pública. Normalmente, esse é o caminho, né? Uhum. Ou você tem uma ideia, depois dessa ideia você estuda e desse estudo vai para uma política pública. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer mestrado e estou fazendo doutorado. E se tudo der certo, eu vou fazer o meu pós-doc no exterior. Se tudo der certo. Ieda, você não acha que a gente precisa, e agora eu não estou falando de Rondônia, eu estou falando de Brasil como um todo, a gente precisa fazer um esforço intergeracional da nossa geração para a geração anterior, a geração que vai nos suceder, um esforço verdadeiro de termos políticas públicas que invistam nas famílias? Eu vou explicar. Grande parte do esforço do Estado brasileiro, essa é a minha visão, tá? É reativo. Vou dar um exemplo na saúde. A pessoa passou anos se alimentando mal, não teve orientação nutricional. A pessoa passou anos, vou falar da odontologia. A pessoa passou anos sem aprender a escovar os dentes. A pessoa passou anos sem ter acesso a uma aplicação de flúor e tal. E aí vem a cárie. E aí o Estado brasileiro trata a cárie. No caso da odontologia, nem a cárie direito trata, né? Enfim, mas vamos falar, no caso, vamos imaginar na saúde como um todo, vamos imaginar uma pessoa diabética, que do diabetes não, a pessoa se tornou diabética, não tratou o diabetes, e aí tem um pé que tem que ser amputado. E aí tem que se amputar esse pé. Da mesma forma, na saúde, eu vejo que na violência contra a mulher, o Estado brasileiro, ele muitas vezes atua sempre de maneira reativa, querendo remediar um problema que já ocorreu. O homem já agrediu, o homem já matou. E antes disso tudo acontecer, você normalmente já tem uma família que está absolutamente desagregada. Eu não sei se eu estou falando, você está concordando comigo. Estou concordando. Você tem uma família que está absolutamente desagregada, você teve aqui, você falou da sua família. Com perdão da palavra, quem olha o seu Instagram, você tem uma família de margarina aí. Né? mas não é, menina, mas não é uma família de margarina. É uma família de margarina. Você olha e fala, meu Deus,
Para quem não conhece, que antigamente, é porque a gente tem um pouquinho mais de idade, a família do comercial de margarina era a família perfeita, né? Que era uma família perfeita, linda, é a sua família, Ieda. Você tem uma família estruturada. E a gente sabe que a sua família, eu acho que não representa nem 1% das famílias. Eu acho que não representa nem 0,5% das famílias brasileiras, o que é uma tragédia. Não para você, mas sim, para o Brasil. Sim, com certeza. Eu, Ieda, antes de atuar na área da saúde, na Defensoria Pública, eu atuei muito tempo fazendo atendimento inicial na área de família. E, Ieda, chegou uma hora, eu hoje, inclusive, eu não consigo, mas quer dizer, eu consigo, mas eu não quero mais atuar na área de família porque é muito doloroso. É muito doloroso. O Wildon também, quando era promotor, ele não gostava de Ieda, chegou uma hora que eu estava começando a me... Eu estava começando a me sentir mal de tanta petição inicial que eu assinava de divórcio. Não fazia sentido. Eu assinava mais de 100 petições de divórcio por semana. Isso em 2012, 2013, 2014. Cada petição daquela ali era uma família destruída. A Ieda tá me olhando assim, tipo, o que eu vim fazer aqui? Que esse homem é doido. Esse homem é doido, esse homem é filosófico. Adoro. Né? Adoro falar de filosofia. Ieda, a gente... Isso é a minha visão, tá? A gente aqui, enquanto país, a gente tá jorrando dinheiro público em consertar o que já foi quebrado. Seja na saúde pública, seja na violência contra a mulher. Eu acho que ao invés de você investir bilhões, porque os investimentos no Brasil para prevenir violência contra a mulher são pequenos, mas para remediar, Patrulha Maria da Penha, no Brasil inteiro, é um investimento de bilhões. E ainda não é suficiente. Está bem longe disso, aliás. Mas será que a gente não está fazendo não, o caminho errado? Totalmente. Não estou falando da Ieda fazendo o caminho errado. Eu estou falando nós concordo, enquanto sociedade. Eu concordo com você e eu te digo mais. Vamos usar o dente, que eu também sou, né, que eu sou dentista. Por isso que eu usei. Para te provar que tem jeito. Quando eu era criança, todas as crianças tinham cárie. Muita cárie. Então, assim, ninguém ia no dentista para fazer prevenção. Uhum. Tinha os dentistas, abria a porta. Chegava lá, era lá, porque o dente já estava, falavam-se aquelas panelas, né? Tava com cáries enormes. E muitas vezes a solução era arrancar. Arrancar os dentes. Até, inclusive, dente de leite, os tecidos, né? Os dentinhos de leite ali, que já removia os dentes de leite antes de ser o momento certo, porque já tinha cárie no dente de leite. Então, entendeu-se como política pública, em algum momento, que o flúor já ajudava. Então, a água passou a ser fluoretada. Sim. Isso já diminuiu absurdamente a quantidade de cárie. Fora isso, também começou a ensinar a escovar os dentes direito. Escovar os dentes não era só a hora que acordava, porque quando acordava, a mãe já chegava e dava uma escovinha de dente para escovar. Só que a hora mais importante da escovação é antes de dormir. Claro que você escova de manhã por outros motivos, mas se você todos os dias escovar uma vez por dia, escove antes de dormir, passa fio dental, deixa tudo ok, que isso já vai prevenir. Então, assim, prevenção. Vai lá lá para colocar selante, né, para fazer aquela barreirinha de proteção. Enfim, prevenção. Então, você vai no dentista, você gasta menos no dentista, saúde pública gasta menos. Então, é uma série de coisas. E se aplica a todas... É o ciclo virtuoso. Ao invés de ser vicioso, é o virtuoso. E isso se aplica exatamente a tudo. Se você investe na família, se você investe lá na escola, ensinando o que está errado, coisas que famílias que estão desestruturadas não estão conseguindo passar. E é claro, gente, que violência doméstica não existe só na baixa renda, só em família estruturada. A gente ela está em toda a classe social, ela está em todos os momentos. O feminicídio está em todos os lugares. Então, assim, Só que nas classes, nas pessoas mais vulnerabilizadas, inclusive economicamente, fica mais exposto, né? Fica mais exposto. Mas, assim, a gente tem que fazer... E a gente precisa muito da luta dos homens junto com as mulheres.
Porque quando um homem fala para outro homem é mais fácil de ouvir. A gente precisa de políticas públicas efetivas, onde a punição tem que ser maior nesse primeiro momento, enquanto não se avança nessa prevenção, porque isso é mais demorado. Então, assim, é uma série de coisas que tem que ter um enfrentamento real. Quantas mulheres que estão perdendo a vida, que já foram lá, que já denunciaram, quantas vezes... Teve uma que eu vi essa semana, morre 4 mulheres por dia de feminicídio no Brasil. 4. E de violência, a cada 30 segundos tem uma mulher sendo violentada, sendo estuprada também. Então, assim, você vê que o caso é muito, muito, muito sério. Então, a gente tem que ver, assim, às vezes, que mulheres que já denunciaram, não sei quantas vezes pediram medida protetiva, não sei quantas vezes, e não teve jeito, ela acabou sendo assassinada. E eu vou falar um negócio aqui agora, que eu vou ser muito criticado por isso, mas eu vou falar. A minha visão, tá? Não só como operador de órgão de sistema de justiça, mas principalmente como cidadão, é que os institutos protetivos da Lei Maria da Penha e todos os outros que o cercam, aqui em Rondônia a gente tem um aplicativo, eles ainda não chegaram efetivamente na pessoa que realmente precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Porto Velho, em Rondônia, nós temos as delegacias da mulher, funcionam só de segunda a sexta no período comercial. Sábado e domingo, que é onde o homem bebe, chega em casa violento, comete a violência, a mulher não tem uma delegacia da mulher para ir. Porque quando a mulher chega numa delegacia normal para fazer, a primeira coisa, que não estou dizendo todos, mas a grande maioria aborda, mas o que a senhora fez para ele te bater? Isso vai fazendo com que a mulher também nem queira ir denunciar e, olha, isso é uma revitimização. O problema é muito profundo. Isso é uma revitimização. O que eu vejo, assim, talvez eu esteja até com uma visão, uma visão um pouco, eu não vou dizer infantil, mas uma visão utópica, no sentido de que o grosso do recurso público tinha que estar aqui. A minha visão como cidadão. Porque, e esse problema, você veja, eu estou aqui em Rondônia há 17 anos, bem menos tempo que você. Mas a desagregação familiar, eu não estou falando só de Rondônia, isso é o Brasil inteiro. Ela não começou agora. A desagregação familiar aqui no Brasil, ela começou décadas atrás. E eu acho que o que a gente vive hoje, e aí já até colocando uma hipótese da violência que eu coloquei lá do estudo, né? Porto Velho, Ariquemes e Vilhena, o que a gente está vivendo hoje é produto da ausência de investimento de 20, 30 anos atrás. Eu não sei se você concorda com essa minha afirmação. E hoje a gente está, enquanto sociedade, tentando encontrar políticas públicas para tentar dar conta desse tsunami de violência que está vindo, assim como também tsunami na área da saúde. A gente falou aqui do triângulo da populacional, e a gente está tentando dar conta de algo que eu não sei se a gente vai conseguir. Mas a gente não pode deixar de Não, a gente não pode desistir. A gente não pode. Mas olha, de uma coisa nós concordamos, que a prevenção é sempre o melhor caminho. Investir mais em prevenção do que em punição, do que em todos os setores que a gente for trabalhar. Agora, enquanto a gente não conseguir fazer com que E não é questão de criar lei, não, porque leis elas já existem, a não ser que a gente crie leis para endurecer as penas. Você viu que agora nos Estados Unidos, salvo engano, até na Flórida, não tenho certeza, começa a valer a partir agora do dia 1º, que dia é hoje? Dia 1º de julho, que se foi, eu fui a hoje é dia 11 de junho. Se foi 1º de julho ou se foi agora 1º de junho, que já está em vigor, que pedófilo, quem comete crime contra criança menor de, salvo engano, de 10 anos, não vou saber a idade, mas de 12 anos, deve ser de criança, né? Que comete crime, pedofilia, vai ser morto por fuzilamento. Isso no estado da Flórida. Nos Estados Unidos, eu tenho quase certeza que é na Flórida, vale até uma pesquisazinha para eu não estar falando besteira, mas... 12 anos, Flórida. 12 anos, Flórida, isso.
E lá é pena de morte. Fuzilamento, não é injeção letal, não vai ser fuzilamento. É. Eu tenho também minhas inúmeras restrições com relação à pena de morte aqui no Brasil, mas eu acho que isso é um outro assunto. É um outro assunto. Eu acho que aqui no Brasil a gente enquanto Estado brasileiro, e eu me coloco no Estado, tá? Eu acho que eu tenho mais tempo de Estado do que você, Ieda. Você ficou muito mais tempo no privado do que, né? Você sabe que o Estado brasileiro ele comete muitos erros. Com certeza. E eu tô falando de Estado lato sensu. Eu concordo, só que também não dá para uma pessoa cometer um feminicídio, ele acabou com a vida de uma família inteira, e ele chega lá, foi condenado não sei quantos anos, mas fica lá 8, 10 anos, 12 anos e sai. Não dá, essa pena também é muito baixa, entende? O que eu vejo que o maior problema não é... É claro, a gente pode discutir a pena sim, mas talvez o maior problema seja... Qual é o papel filosófico do judiciário? Garantir paz social. O objetivo do Poder Judiciário, o Poder Judiciário, ele, filosoficamente, ele foi criado para evitar que eu tenha um conflito com a Ieda e eu não vou resolver com as minhas próprias mãos. Eu vou chamar um terceiro, chamado Poder Judiciário, e o Poder Judiciário ele vai dar uma decisão que, de alguma forma, vai gerar paz na sociedade. Essa é uma outra discussão também. Ela vai ter que retornar aqui, tá? Ela vai ter que voltar aqui. Porque é um assunto, tá vendo como é que é? Lembra que eu conversei com você que é um assunto puxa outro? Eu vejo hoje, e agora a gente vai para um plano bem filosófico, as decisões do Poder Judiciário Nacional, não estou fazendo uma crítica ao Judiciário local, não, elas não estão dando paz social. É comum, você vê isso no noticiário, um juiz, uma juíza decide, digamos, uma guarda. O pai está insatisfeito, vai lá e mata a mãe. Ou o inverso, o juiz decide a favor e a mãe vai e comete suicídio, ou a mãe rouba a criança fora. Decisões quando se envolve violência doméstica. É comum, muitas vezes, comum não, mas acontece, o agressor ser preso. Quando ele sai, ele comete mais violência. Você entende o meu ponto, Ieda? E a conversa aqui é completamente filosófica. O judiciário que existe, o judiciário nacional que existe para gerar paz, será que ele está gerando paz? Eu acho que a sociedade é um problema doente. Muito complexo. Eu acho que a sociedade está doente. Isso aí eu não acho, não. Isso aí eu tenho certeza. E a gente... eu tenho certeza absoluta. E como que a gente vai achar esse caminho, né? Que vai resolver para um Esse é o nosso grande desafio geracional. O desafio, ele só piora, né? Ele só vem piorando. Esse é o nosso grande desafio. Não sei, sabe, se está faltando... O que está faltando, mas... talvez um pouco mais de fé. Eu não sou evangélica, eu sou católica, fui criada na igreja católica, fui batizada, crismada, consagrada, ia todo domingo na igreja, e eu vejo que a gente tinha, assim, as famílias elas eram mais unidas. Hoje, até nas próprias igrejas, entrou muita corrupção, eu falo de uma forma geral, mas igreja também que virou comércio, que não é mais... A sensação que eu tenho é que as famílias, elas eram mais, como é que eu posso... mais estruturadas. Unidas também. E eu não estou falando da família tradicional, eu não quero politizar não é isso. Longe disso. Eu estou falando estruturada no sentido, havia mais respeito. Eu estou falando estruturada no sentido... um filho sabia o seu lugar. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um homem de 43, eu daqui a 5 dias eu vou fazer 44 anos de idade. Eu posso discordar de tudo do que a minha mãe falar. Eu tenho pai e mãe vivos. Eu nunca vou levantar a mão para ela. Eu nunca vou levantar a voz para ela. Imagina. É isso entende o que eu estou querendo dizer? Eu falo isso, fica até arrepiado. Eu nunca... E aí, Ieda, você acha que eu nunca tive nenhuma discordância com meu pai e com minha mãe? E nem alguma vontade também de alterar a voz, mas vontade de passar longe de acontecer. E hoje a gente percebe, é só você conversar com qualquer educadora, com qualquer professora. Você vê crianças hoje agredindo o professor dentro da sala de aula.
E por que isso? Porque os pais também passam a mão na cabeça das crianças. A professora ela é a autoridade máxima ali. Não, se o filho vier reclamar da professora, você tem que reclamar do seu filho. Não ir lá na escola e reclamar da professora, a não ser que seja algo muito fora do normal. Sim, mas, digamos, a professora espancou seu filho. Isso é ou absurdo. bateu o seu filho. Isso não Isso é existe absurdo. mais. Mas assim, as professoras não têm mais autoridade, então também deixa. Aí os pais não estão tendo autoridade, deixa. E a gente só vem piorando como sociedade. É muito preocupante. Eu acabei de me lembrar de um assunto, Ieda. Tem um pequeno detalhe que eu não te contei, Iranda. Eu tenho TDAH, né? Não sei se está dando para perceber isso. Mas não se preocupe não, porque o mídia também tem. O Felipe tem também, aí a gente se entende bem. Ieda, anos atrás, eu vi aqui em Porto Velho uma cena, num restaurante, eu não vou falar o nome do restaurante, mas... E até porque o restaurante não tem nada a ver com isso. Eu vi uma cena, Ieda, que me deixou... Eu fiquei... Sabe quando você fica incomodado com a situação? Essa criança hoje já deve ser um adolescente, talvez quase adulto. Isso tem uns 16 anos. Foi logo assim quando eu cheguei aqui em Porto Velho, em Rondônia. Uma mãe, a criança sentada, a criança devia ter uns 5 aninhos, a criança sentada, a mãe com um prato na mão. Meu bebezinho, o que você quer comer? A mamãe vai te dar tudo. O menino, eu já falei que eu não quero, deu um tapa no prato e jogou a comida inteira em cima da mãe. E ele já estava fazendo pirraça no restaurante, ele se jogou no chão, E sabe qual foi a consequência que ele teve? Ele comeu sorvete, ué. A mãe pegou sorvete, ele almoçou sorvete. Eu sei porque eu tava na mesa do lado, eu assisti a cena inteira. De um adulto criado dessa forma? Não sei. Será que no futuro, eu até espero que não, será que no futuro esse menino de 5 anos de idade, quando tinha 15, quando contrariado, será que ele não agrediu a mãe? Né? Não sei. É sobre isso. É isso, por isso que eu acho que o mundo está doente. Sim. A sociedade está doente, porque está acontecendo situações que estão fugindo do controle e ninguém está percebendo. E até, de repente, desculpa, a nossa geração, Ieda, tem uma grande parcela de culpa nisso. Será que a gente não está criando esses seres humanos? É o que eu sempre digo, né? Também quando a gente vai falar de violência doméstica também. Quem que Agora cria eu tô falando meninos? com a mãe, né? Eu tô falando. E quem que cria meninos? Eu acho que o pai e a mãe, ambos têm responsabilidade. Mas mulher, a mãe acaba tendo mais tempo com o filho também, não, né? Via de regra, a mãe eu acho que tem mais tempo com os dois. Então Nós estamos falando no tradicional, né? No tradicional. Via de regra, a mulher tem mais tempo. E acontece que essa violência vem aumentando, tal. Então, talvez as mães, assim... Porque o mundo está muito doido, não está percebendo, né? Que você precisa falar. Porque eu falava pro meu filho, tem uma menina e um menino, né? Sim. E eu sempre disse para eles, olha, não... Para ele, né? Eu dizia, nunca trate uma mulher como você não gostaria que tratasse a tua irmã, que ela é mais velha. Sim. Falava assim, se alguém chegar para mim para dizer que você se esteve em lugar que não deveria, que filmou coisas que não deveria, e expor essa menina, primeiro que não deve estar, e ainda por cima, se você estiver envolvido em situação onde você expor uma menina em rede social de forma inadequada, você sabe que não vai ter o meu apoio, que, aliás, você sabe o que vai acontecer com você, né? Eu sempre falei muito, entendeu? Então, eu acho que esse é o nosso papel, a gente tem que mostrar. E os meus filhos, graças a Deus, eu posso falar que deu certo, porque um tem 26, outro tem 30, e graças a Deus foram adolescentes que não me deram trabalho de nenhuma forma, sabe? Não que eles foram perfeitos, ninguém é perfeito, mas eu digo, não fizeram absolutamente nada para que, pelo contrário, eles têm uma cabeça, assim, que é fantástica. Eles às vezes ensinam a gente, os filhos. Ieda, diante dessa conclusão meio trágica que a gente chegou, né? Que a sociedade está doente, que tá tudo muito complicado. Aonde entra a empresária? Porque eu acho muito interessante isso, sabe, Ieda? Uma pessoa que passou anos do outro lado do balcão
Isso tem um valor. Quem passou anos do outro lado do balcão, para quem não entendeu o que eu disse, do outro lado do balcão é que ela estava na área privada e agora ela está no público, né? Foram 25 anos. 25 anos É. de atuando na iniciativa privada. E agora está no público. Diante disso tudo que a gente dialogou, Ieda, quais são as suas ideias, suas propostas para mais 4 anos? Porque eu tenho certeza que você tem muitas. O que acontece? No parlamento, a gente não consegue, eventualmente, obviamente, executar, né? Sim. Que se eu tivesse executivo, eu tinha muitas ideias para executar. Que eu acho que o meu, assim, o que me dá assim, mais motivação é executivo por isso, né? Embora você foi gestora? Eu fui gestora, né? Que eu podia fazer tudo muito rápido, eu tinha ideia aqui, senta na mesa, vamos conversar. Então é o seguinte, nós temos isso e isso para fazer, já fiz vocês ouvir todo mundo, porque é muito importante você ouvir e contribui, mas bateu uma tela, leva esse caminho, então vai, prazo, volta, vamos, né? No mas público olha, não é assim. A partir de outubro a gente vai ter uma definição e quem sabe... Então, um homem muito próximo de você pode estar ocupando uma cadeira, né? Então, assim, eu creio que nenhuma pessoa no mundo pode ter um acesso a ele, né, para passar ideias, né? Exatamente. Creio eu, né, Irana? Acho que talvez, né? Mas, assim, eu acho que leis a gente já tem bastante. O Brasil vive uma inflação legislativa. O que a gente precisa é fazer com execução. Que aconteça. Então, o nosso papel no parlamento é justamente lutar para que essas leis sejam implementadas. Eventualmente, a gente faz propõe alguma lei para corrigir alguma distorção. Talvez revogar algumas que já estão arcaicas. E melhorar. Mas a gente precisa fazer com que as leis sejam cumpridas. Mas, mais uma vez, eu digo, a gente precisa da boa vontade do executivo, porque a gente pode estar cobrando, a gente pode estar dialogando e implementando, né, juntamente, fazer essa união entre os poderes e fazer com que aconteça mais justiça social, né, para que a gente trabalhe mais em prevenção, para que a gente invista mais no homem do campo, para que a gente invista mais em proteção, em proteção da mulher, né, cuide da violência contra a mulher, para que a gente possa investir ali nas pessoas que produzem mesmo, aqueles que trazem o alimento para a nossa mesa. Então, assim, tem muito o que fazer. E acaba por isso que eu falo que eu sou uma entusiasta do executivo, porque tanto ele pode fazer com que o Estado vá para frente como vá para trás, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, inclusive, em quem nós vamos colocar para cuidar do nosso Estado. Esse ano é um ano que a gente vai ter esse poder, né? E o povo não sabe o poder que tem, né? O povo tem, não é nem caneta, que não é mais caneta, né? O dedo mesmo para apertar lá o número certo e escolher certo. Tanto quando a gente fala no nível de Estado como em nível de Brasil, esse é o momento. E pelo amor de Deus, esse não é um momento de polarização, é um momento de fazer boas escolhas, né? Temos opções. Você mencionou um ponto bem interessante agora, Ieda. Eu não sei nem se a gente tem tempo para falar sobre isso, mas eu acho que isso é um outro problema do Brasil, né? Um problema que a gente não tinha isso há 2 décadas atrás, mas a polarização ela cresceu demais, né? E aí as pessoas estão cegas, né? Seu político de estimação. Pois é. Eu estou... Bem, era uma gestora, continua sendo uma gestora, mas hoje a senhora... Você me falou que tem que falar você. Pode você é uma política. E eu entendo, eu enxergo um político assim como um servidor público. Exatamente. Mas exatamente um servidor público colocou seu nome à disposição. Veja bem, eu tenho a opção hoje de ser ou não candidata à reeleição. Sim. É a escolha minha, mas a partir do momento que eu me coloco à disposição e que eu tenho... eu ouso dizer, Ieda, me perdoe a franqueza e me desculpe por estar interrompendo você. Eu acho que você deve estar fazendo isso por propósito, porque você toma prejuízos. Ah, com certeza. Eu digo que é por missão, eu digo que às vezes a gente não escolhe, é escolhida, né? Assim, é um propósito maior. Eu falo assim, eu escolhida por
por mim mesmo, assim, aquela força que eu falo assim, não vou, mas tem uma força interna que fala, vai, porque você tem isso para você realizar. Então, a partir do momento que eu É Deus, com né? Você acredita em Deus, né? Muito. É Deus, né? Então, quando você coloca lá e a pessoa te escolhe... Você não está em Rondônia de graça, você acha que você veio para cá só porque você quis... Só porque te ofereceram um salário maior e você está aqui esse tempo todo, você está aqui para cumprir um propósito. Eu acho não sei que se você acredita nós temos nisso. Um propósito, eu acredito sim. E porque eu já tive muitos exemplos disso na minha vida, de propósitos e de situações onde não, e depois sim, e assim vai. Mas eu acho que quando a população te escolhe, te dá essa oportunidade, porque você pediu. Sim. Né? Ninguém vai votar em você se você não colocou seu nome lá e você não pediu para que as pessoas te escolhessem. Então você tem que ter muita responsabilidade. Você é eu digo assim, você é um empregado do povo, você é um funcionário do povo. Sim. Eu não tenho uma pessoa que manda em mim, eu não tenho nenhum funcionário, não tem ninguém que manda em mim aqui. Eu tenho poder no meu mandato de fazer o que eu quero, claro que dentro das 4 linhas, né? Mas assim, eu posso decidir fazer lei, não fazer lei, eu posso decidir fiscalizar, não fiscalizar a partir do momento que eu me elegi, né? Eu posso fazer, enfim. Sim. Mas aí você tem que ter essa responsabilidade, você tem que entender, você tem que ouvir as pessoas, você tem que, se eu tenho uma causa, porque eu tô falando que eu vou lutar por ela, eu tenho que lutar, eu tenho que mostrar esse resultado, sabe? E as pessoas têm que cobrar. Entendeu? As pessoas têm que cobrar, as pessoas têm que investigar quem vai votar. Gente, isso para mim é tão básico. Tão básico. Por que eu vou votar em alguém que já nunca deu o resultado? Que já teve a oportunidade de estar lá e não mostrou o resultado? Por que eu vou votar em alguém que já teve nome envolvido em escândalo de corrupção? Por que eu vou votar em alguém... Enfim... Responda para si mesmos quais são, o que você espera de alguém que vai cuidar. Se você tem um dinheiro, se você tem essa tua casa que você construiu, que você mora aqui, mas aí você tem que ficar viajando aí por tantos meses fora. Você não vai pesquisar a pessoa que você vai colocar aqui para ficar cuidando da tua casa enquanto você estiver fora? Com certeza. Então, por que você não vai pesquisar alguém que você vai colocar para cuidar da sua cidade, que vai ter um cheque em branco para cuidar do dinheiro que é feito do nosso trabalho, do nosso imposto que a gente gerou? Por que você não vai pesquisar essa pessoa antes de entregar esse cheque em branco? Ieda, você está me dando tantas ideias, Ieda, com essa... Eu já estou até pensando, Felipe, em fazer um podcast com ela e com o marido dela. O que vocês acham da ideia? Vamos pensar. Vamos pensar. Eu respondendo essa sua pergunta, eu acho que tem 2 eixos, Ieda. Um eixo que eu quero deixar bem claro que eu não quero ser paternalista na minha fala. Não quero. Um eixo é: será que a gente consegue, de fato, exigir de um povo tão sofrido, um povo que muitas vezes, Ieda, está dormindo hoje pensando no que vai fazer para comer amanhã? Será que a gente consegue exigir desse povo tamanha consciência política? Esse é um ponto. O outro ponto provocativo que eu queria colocar é: de fato, tem muita gente que, do nosso povo mesmo, que já se corrompeu. E a pessoa fala: não, fulano ali, ele de fato, eu sei que ele faz errado, mas ele é meu amigo, mas ele é meu conhecido. E essas 2 coisas aqui, esses 2 eixos muito diferentes, eles são um problema gigantesco para a nossa democracia. Porque a democracia prevê que quem vai escolher é exatamente o que você falou. Se eu vou viajar, quem eu vou colocar dentro da minha casa? Você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que... E hoje eu não sei se o nosso povo, ele de fato... Eu acho que hoje o povo, por mais que tenha mais acesso à informação, ele faz menos do que talvez o povo fazia 30 anos atrás. Eu não sei se eu... Eu acho que... É um paradoxo. Eu acho que é porque as pessoas... porque nós estamos vivendo polarização, talvez, né? Porque a informação está tão fácil. Tá. Coloca o É o que eu falei, tá aqui, ó. Até assim, a gente vê hoje pessoas mais humildes, todo mundo tem um celular na mão, né? Às vezes não tem os pais, talvez, assim...
um As pouco pessoas mais idosas. mais idosas, não tem. Mas até os idosos hoje estão lá ligadinhos, né? Mas assim, coloca o nome lá e vai falar tudo que a pessoa é, conversa, discuta, que esse é o momento, gente. Passou o ano que vem, acabou, fechou as urnas, aí você não tem Daqui mais a direito 4 de anos. reclamar. Só depois de 4 anos, você tem que aceitar. É aí a vontade do povo, né? É a vontade do povo. Vamos lá. Vamos cobrar dos quem prometeu, o que prometeu, né? Então, assim, é tão sério isso, né? É tão importante, mas eu acho que é tão importante os meios de comunicação falar isso, é que nem sempre tem interesses, né, também em falar, em orientar o povo como pesquisar, como buscar. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Quando eu me candidatei, foi uma única vez, agora será a segunda vez, eu sempre falei assim, olha, não votem em mim porque eu estou aqui pedindo para vocês. Eu juro, se vocês buscarem, eu sempre falei isso. Eu estou aqui para pedir que vocês analise quem eu sou, a minha história de vida, como eu cheguei até aqui, como o estilo de vida que eu tenho, como que eu adquiri essa possibilidade de ter esse estilo de vida, o que eu já fiz para contribuir para a sociedade, né? Quais são as minhas Ao propostas. fim e ao cabo, a sua história. E aí, exatamente, me conheça. Se vocês acharem que eu posso representar, então me escolha. Não votem em mim porque uma pessoa pediu, porque um amigo pediu, vota lá porque é minha amiga. Não vote em mim por isso. Me pesquise e veja se eu vou representar. Se você sentir confiança de que eu vou representar, então vota em mim, que eu só te garanto uma coisa. Não vai se arrepender, porque nunca vai se envergonhar de mim. Nunca vai ter meu nome envolvido em escândalo e corrupção. Então vocês não vai ser um voto que vai ter vergonha de falar em quem votou um dia na vida. Essa é a minha promessa. E trabalhar com o que eu tiver dentro da maior transparência possível. E eu acho que, graças a Deus, eu cumpri esse papel aí quase 4 anos. Eu acabei de pensar um negócio aqui, eu não sei se vocês têm esses dados, mas eu imagino que grande parte do seu eleitorado seja feminino, correto? Ou não? Ou é bem dividido? Eu acho que um pouco mais, talvez. Se a gente for, eu não tenho esses dados, mas não é difícil de conseguir. A gente nunca foi atrás. Na verdade, Mas falha até minha. Eu deveria ter ido no TRE. No TRE você consegue pegar isso. Gente, dar uma pesquisadazinha ali. Na minha rede social tem 61 mil seguidores, dos quais eu acho que 65% são mulheres. São mulheres. Talvez isso se reproduza na votação. Talvez. E faz sentido, porque suas causas são causas bem voltadas para o público feminino, né? São. Mas, assim, é isso que eu deixo claro. Quando eu digo que eu gosto muito do social, mas não é aquele social que de você... daquele protecionismo puro e simples. Não, eu gosto do empreendedorismo social. É uma coisa que é antiga, todo mundo fala, parece clichê, mas é a história de você não dar o peixe, né? Você dá a vara ensinando a pescar. Então, acho que isso resume muito o como eu gosto de levar o meu mandato. Isso é, na minha visão, tá? Isso é algo muito importante, Ieda, porque... Como é que eu vou dizer isso? Falando, né, Sérgio? Falando com a boca. A gente aqui no Brasil tem uma... Eu inclusive, tô lendo um texto. Depois, se você quiser, eu até passo para você, Ieda. Mas é um texto chato, negócio de doutorado. Não sei se vai ter interesse, não. É de uma antropóloga norte-americana, a Nancy Scheper Hughes. E ela tem uma expressão chamada continuum de violência. Ela já está bem velhinha, ela está com 81 anos de idade, e ela na década de 80, ela veio para o Brasil pesquisar. Ela é antropóloga. E aí você estava falando de assistencialismo, que você não quer dar o peixe, você quer, na verdade, capacitar a pessoa para que a pessoa saia daquela condição de dependência. Ao fim e ao cabo é isso. É isso. E hoje eu vejo que o Brasil segue um caminho inverso. Não sei se... Enfim, eu vejo que o Brasil segue um caminho inverso. Mas ela é interessantíssimo, o exemplo dela. Eu vou mandar para você, depois eu vou mandar para você o artigo. E o exemplo base dela é o seguinte. Ela pegou, e esse case que ela pegou para caracterizar aqui no Brasil como continuidade, o continuum de violência, era o seguinte. Na década de 80, no Nordeste, você tinha uma mortalidade infantil gigantesca.
Aí o que os municípios do interior faziam, Ieda? Lá no Nordeste, na década de 80. Ao invés de trabalhar, Felipe, e lutar para jogar dinheiro público, jogar recurso público para melhorar a condição de vida daquelas pessoas, seja alguma política pública para evitar a mortalidade, o recurso público estava para comprar caixão e funeral. Triste, né? Triste. É a hipótese contrária do assistencialismo que você falou. Você quer um assistencialismo que seja escada. Olha, eu vou te colocar numa escada, você vai sair daqui. Não é aquele assistencialismo que a pessoa está no buraco, você mantém a pessoa no buraco e você joga migalhas de pão. É isso. Acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, não é? É exatamente isso, na verdade. Eu vou te passar esse texto. Se você tiver favor. tempo, acho que você não vai ter tempo, não, mulher. Não. Você deve estar numa loucura de campanha. A gente tá no carro deslocando, tá no avião, tá pra ali, vai lendo. E hoje em dia, com a inteligência artificial, é uma maravilha, né? Que resume, é bom demais. Ieda, a gente está chegando já na parte final do nosso episódio. Eu já quero dizer que eu quero que você retorne aqui. Mas antes da gente finalizar, eu quero fazer umas perguntinhas curtas para você. Perguntinha curta, rápida, onde você vai responder com uma palavra ou com uma frase, que eu chamo de pinga-fogo. Vamos lá. Preparada? Nasceu preparada, né, mulher? Não, né? Ieda, se você pudesse mudar uma coisa no Brasil e no nosso estado de Rondônia, o que você mudaria? Nossa, em uma coisa só difícil, uma coisa, dá um tiro só. Mas eu acho que a gente tinha que tentar atacar justamente ali, naquele problema que a partir dele gera tantos outros, né? Como a gente falou, na prevenção, por exemplo, lá nas nossas crianças, fazer uma educação de qualidade ali para que nossas crianças parassem de crescer entendendo tudo errado, como a gente vem vendo. Tá vendo hoje. Ou seja, educação. Base. Investir na base. Excelente. Ieda, se você pudesse voltar no tempo e falar para aquela Ieda de 12, 13, 14 anos. Ai, agora eu vou chorar. Pode chorar, fica à vontade, fica à vontade. O que você falaria para aquela menina? Eu ia dizer para ela que tome o seu tempo. Que tudo que ela pensou para a vida dela deu certo, que ela pode se orgulhar. Que legal, né, gente? Que legal. Ieda, o que você diria agora, não para aquela menina, você, o que você diria agora para uma menina que está nos assistindo, que está nos vendo, que tem talvez 12, 13, 14 anos, que está passando por uma situação ruim, não necessariamente de violência, mas que está com dificuldade, que às vezes não tem um pai presente em casa, não tem uma mãe presente em casa, está vivendo uma situação de vulnerabilidade. O que você, do alto da sua experiência, da sua vivência, diria para essa menina? Se quiser, pode olhar nessas duas câmeras aqui que são suas. Não desista nunca de você. Você é o que tem de mais importante para você mesmo, porque você pode tudo, você consegue tudo, você tem que acreditar. Acredita em mim, você tem que acreditar. Eu fui essa menina, é por isso que eu me emociono. Não porque eu tenha passado por muitas dificuldades, mas porque eu queria chegar num lugar, era muito claro para mim onde eu queria chegar. E eu acreditei fielmente, eu acreditei que eu chegaria. E eu vou falar uma coisa que, sem nenhuma soberba, eu realizei todos os meus sonhos, todos. Não foi fácil, para ninguém é fácil. Mas não deixa de acreditar, porque o universo, porque Deus, porque energia, porque seja lá em que você acredita, vai conspirar, vai ajudar e você vai conseguir. Os olhos dela ficam mais azuis quando ela se emociona, sabia? Ieda, o que você agora teria a dizer
para sua família, para o seu marido, para os seus filhos? O que você teria a dizer diante de toda essa história bonita que você contou? Eu tenho para dizer assim, primeiro assim, é muito sou muito grata pela família que Deus me deu, né. Tenho muito, mas muito orgulho de todos eles, dos 3, da dos meus filhos, né, pelos adultos que eles se tornaram, né, pela minha filha já é mãe, pela mãe eu já disse isso para ela algumas vezes, que ela me surpreendeu muito positivamente como mãe. Ela é uma mãe maravilhosa, eu digo que ela até é uma mãe melhor para o filho dela do que eu fui para ela, então isso me dá muito orgulho, me dá, assim, muita felicidade mesmo. O meu filho também, é um homem, é um homem que eu posso me orgulhar, que eu posso dizer que ele tem todos os valores que um homem tem que ter. E para o meu marido, um companheiro de vida, uma pessoa que me incentivou em todos os momentos da minha vida, acreditou talvez em mim até mais do que eu acreditava, e olha que eu acreditava muito. Então eu só tenho que dizer muito obrigada, e o amor, e vocês têm alguém que ama visceralmente por você. Ai, gente, eu sou pisciana, eu sou muito chorona. Hildo, isso aqui é uma declaração de amor ao vivo, Hildo. Isso é uma declaração de amor ao vivo. Agora, Ida, para finalizar, eu prometo que nessa aí você não vai chorar, não. Eu prometo. Eu prometo. Ida, o que você tem a dizer para o nosso povo de Rondônia? O que você tem a dizer? A sua fala final, você vai ter o tempo que você quiser. O que você tem a dizer para o nosso povo de Rondônia? Olha, eu tenho a dizer que o povo de Rondônia é um povo extremamente trabalhador, é um povo que eu acredito muito, porque já foi provado que o povo é trabalhador. Nós temos um estado que se destaca em nível nacional absurdamente no agronegócio. A gente precisa só acreditar também nos nossos potenciais, escolher bons gestores, e eu digo desde o governador ao prefeito, aos nossos vereadores, porque realmente quem está à frente do nosso estado precisa ter responsabilidade e capacidade para cuidar do nosso povo, porque a gente todos precisamos de um líder, e porque terra boa a gente tem riquezas aqui no nosso estado que pode nos levar aí a patamares que nem a gente acredita. Por isso que eu digo, a gente tem que acreditar no que a gente tem aqui no estado de Rondônia, que é um estado maravilhoso e que eu amo profundamente. Tá vendo que eu falei que essa última você não ia ficar tão emotiva? Meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Direito e Saúde. Curta, comente e compartilhe, e até o próximo episódio.